Fala Tricolada, e o André, hein? Estamos na expectativa aí, ele vai ser avaliado pelo departamento médico do nessa sexta-feira, deve fazer imagem, pelo que chegou a gente, ele saiu de muleta após o jogo, ele saiu aos 45 minutos, numa dividida, ele foi chutar a bola, acabou chutando o pé do adversário, não conseguiu permanecer em campo, saiu chorando e o time sentiu muita ausência dele. Eu não vejo no elenco atual um jogador à altura, um substituto que possa chegar e fazer o que ele faz. Tem um Alexander, mas o Alexander está naqueles 4 que fizeram a besteira lá no hotel. E o Fernando Diniz deixou claro na coletiva que não há previsão do retorno desses jogadores, porque seria simples, né? Até durante o jogo mesmo eu me imaginei, pô, o André machucou, era só colocar o Alexander, né? Tem opções interessantes, mas que não vão ter a categoria do André, jogador de seleção brasileira, a qualidade, a importância que ele tem para aquela função no time. E também tem volantes experientes que estão machucados. O que a gente tem que fazer agora é ficar na torcida para que no exame de imagem e no exame mais apurado dessa contusão do André não seja nada grave. Eu tenho opções, mas isso depende da escolha do treinador. Se for pela cabeça do Fernando Diniz, ele vai insistir com o Lima. Como ele fez nesse jogo contra o Cerro Porteño. O André saiu machucado, ele colocou o Lima, e o Lima não fez praticamente nada. Não é uma opção interessante. Há outras interessantes caso Deus me livre e guarde a situação complicar. O André, acho que praticamente ele está fora do jogo contra o Corinthians em Itaquera. E a gente fica na expectativa quem vai ser a opção. A opção mais óbvia, pensando pelo Fernando Diniz, é a entrada do Lima. Mas tem o Felipe Andrade. Felipe Andrade novamente. Entrando no nosso assunto, para a posição de zagueiro, para a posição de volante. Eu acho que o Felipe Andrade seria uma opção interessante, para esse jogo contra o Cerro Porteño, em que eu imaginei, porra, se o Alexander tivesse aqui seria uma entrada interessante, mas o Alexander está suspenso. Também tinha o Felipe Andrade, ele poderia ter colocado o Felipe Andrade, porque o Felipe Andrade foi muito bem na Taça Guanabara, jogando nessa função do André, ali na frente da zaga, né, aquele volante mais fixo. Então o Felipe Andrade pode ser um caminho no jogo contra o Corinthians, até uma escolha mais interessante. Um jovem também, assim como o André. Outra escolha interessante seria o Calegari. Calegari, que está voltando de uma cirurgia no joelho, a gente tem que ver como é que está a capacidade física, porque o Calegari, desde a base, ele é o jogador dessa posição. Depois que ele migrou para a lateral direita, depois para a lateral esquerda, mas o Calegari é volante. Também eu acho que as duas mais interessantes para substituir o André, em caso de uma ausência prolongada, seria o Felipe Andrade e o Calegari. Mas eu acho que ele vai insistir no que passa pela cabeça dele, ele é bem teimoso, ele vai manter o Lima ali como volante. E tem outras opções na base que praticamente muito descartadas, né? Mas que também seriam interessantes, como a do Doman, que é um moleque da base que é um bom volante, tem muita categoria. Até o próprio Freitas. Tem o Wallace e tem o Edinho. O Edinho voltou de empréstimo e estava lá no time lá no Paraná. Já voltou do empréstimo, já está treinando com a equipe. É um jogador que jogou no meio de campo, até na armação do jogo, quando estava emprestado ao Bangu no Campeonato Carioca do ano passado. Tem o Wallace, que é uma promessa, que até agora não desabrochou, foi emprestado para vários clubes, CRB, e não conseguiu ainda deslanchar. Wallace, Edinho, Doman, Freitas, Calegari, Felipe Andrade, todos esses podem fazer a função do André. Não sei qual a excelência dele, mas próximo, principalmente Felipe Andrade e o Calegari. Mas infelizmente eu acho que o Fernando Diniz vai optar pelo Lima, que para mim, dessas opções que eu citei aqui, dos garotos, o Lima é a pior escolha, né? Eu acho que daquele mato não sai cachorro, e principalmente como volante.
Se você quer usar o Lima em outra função um pouquinho mais à frente, que ele possa chutar, fazer o arremate de longa distância, que eu acho que é o único ponto forte do Lima, é o chute de longa distância. Ok, mas na proteção da zaga, ele some. E o Fluminense tem jogadores ali que poderiam também ser titulares, segundo a cabeça do Fernando Diniz, mas que estão machucados. Que é o caso do Thiago Santos, que é volante, ali, aquele volante de frente para a zaga, depois foi puxado para o setor defensivo para fazer dupla com o Felipe Melo, mas é volante de origem. O Gabriel Pires, que a gente não sabe quando é que volta, também é outro que poderia fazer a função do André. E que vocês sabem, né? O Alexander, que não teve juízo e está afastado, e o Fernando Diniz falou que não tem nem previsão para o retorno, eles estão conversando, vão conversar bastante durante a semana. Então a situação do André é a seguinte: o Meia André, comunicado do Fluminense, o Meia André sofreu um trauma no joelho direito, ele foi chutar, bateu no pé do zagueiro e deve ter acontecido alguma coisa no joelho do André, não é nem no pé, é no joelho direito. Na partida contra o Cerro Porteño e ainda será avaliado. Tem uma outra atualização do GE dizendo o seguinte, que o André foi flagrado usando muletas saindo do estádio no Evaola. Exames mais detalhados serão feitos na chegada do Fluminense ao Brasil, mas o clima é de apreensão, já que há temor sobre a gravidade. Aquele chute prensado que você sente no joelho, alguma torção, alguma coisa assim, só o médico vai poder realmente dizer a gravidade da situação. No jogo contra o Cerro Porteño, teve um pênalti, foi um gol anulado do Arias. O Paulo César de Oliveira, o árbitro comentarista lá da Sport TV, ele disse que o gol foi mal anulado. Eu gostaria de abrir aspas para o PC, porque é interessante o que ele falou, porque até na análise do lance você vê que realmente bateu no braço do Arias, mas há uma interpretação na regra para isso. Gol legal, diz o Paulo César, foi mal anulado. O conceito de imediatez é quando o próprio jogador faz o gol. Foi um toque acidental e a bola não entrou diretamente, porque a bola bate no braço do Arias, o Arias chuta, a bola bate na trave, bate na cabeça do zagueiro e entra. Gol contra. Então a ação não foi deliberada, ele não se beneficiou disso. O braço estava em posição natural e o Arias não fez nenhum gesto adicional. A bola bateu na mão do Arias por acidente. Se fosse um defensor, não seria pênalti, analisou o PC, o Paulo César de Oliveira. Disse que o gol do Fluminense foi mal anulado. E outra coisa, eu quero falar sobre os 4 jogadores afastados. Eu quero abrir aspas para o Fernando Diniz, o que ele disse sobre esses jogadores. Que vai começar a surgir uma certa pressão, porque falta centroavante, falta volante, caso a situação do André seja grave, e tem o Alexander e o JK envolvido nisso, então é importante a gente ler, né, o que o Fernando disse sobre o afastamento desses jogadores. Ele disse o seguinte, tá? Isso é na coletiva. Em relação aos jogadores, foi algo inadmissível. Isso ficou bem claro na entrevista coletiva, que o Fernando Diniz está chateado com tudo isso que aconteceu, que atrapalha o trabalho dele, atrapalha o desenvolvimento e também um exemplo que não é legal. Ainda mais nos tempos de hoje. É o que o Renato Augusto falou lá na entrevista lá no Paraguai, quando ele chegou. Faz tempo que ele não via esse tipo de comportamento. A gente espera que sirva de correção para esses e para outros, para o futebol brasileiro levar mais a sério o futebol profissional. Quando você pune um jogador, aquela punição serve para ele e também serve para outros que caso venham a fazer. Serve de exemplo, aqui não é bagunça. Se fizer aqui, vai ser punido. Então é corretivo, a pessoa espera-se que a pessoa aprenda com o erro e serve de exemplo para os demais. Há muitas famílias envolvidas, então tem jogador até que casado e tem filho. A gente tem que trabalhar com respeito e o máximo de empenho para que as coisas aconteçam de maneira correta. Daí também fala que vai se reunir ainda essa semana para saber
na próxima semana, após o jogo contra o Corinthians. Até quando vai essa punição? Atenção à tabela do Fluminense na Libertadores. Em termos de classificação no Grupo A, o Fluminense está em primeiro lugar com 5 pontos, seguido do Colo-Colo com 4 e do Cerro Porteño também com 4. Tá tudo ali embolado, apenas 1 ponto separa o Cerro Porteño e o Colo-Colo do Fluminense. O Fluminense tem que ficar atento, porque no próximo jogo, na próxima rodada, o Fluminense pega o Colo-Colo no dia 9 de maio, lá no Chile. É briga pela primeira colocação do grupo. Tá? O bom do Fluminense é que o Fluminense vai decidir praticamente a sua classificação em casa. Os 2 próximos jogos, após o jogo fora de casa no Chile, é contra o Cerro Porteño no Maracanã e o Alianza Lima também no Maracanã. A tabela é boa por causa disso, porque tu faz 2 jogos no Maracanã. Mas esse jogo no Chile contra o Colo-Colo é importante, porque se você perde esse jogo, você leva para o Maracanã uma responsabilidade, uma obrigação de vencer o Cerro e o Alianza Lima. O Alianza Lima acho que já foi para o espaço com 2 pontos, mas tem 3 clubes ali brigando por 2 vagas. Então é importante um bom resultado jogando fora de casa no Chile contra o Colo-Colo, que é um adversário espinhoso. Qualquer placar adverso vai trazer uma responsabilidade maior do que é que vencer em casa contra o Cerro Porteño e contra o Alianza Lima. O bom é que os 2 últimos jogos serão no Maracanã. Então toda atenção, o grupo se desenhava fácil no dia do sorteio, mas está começando a ficar bem complicado. Apenas 1 ponto separa o Fluminense do Colo-Colo e do Cerro Porteño. O Fluminense se mantém na liderança, mas a próxima rodada vai pegar fogo no dia 9 de maio. Então, dia 9 de maio contra o Colo-Colo, depois o Fluminense vai para o Morumbi, encarar o São Paulo, também um jogo fora de casa, depois joga no Maracanã contra o Cerro Porteño. Esses próximos jogos do Fluminense são bem complicados. Corinthians. Vamos lá, vamos torcer também pela recuperação do André e vamos torcer aí para clarear as ideias do Fernando Diniz para ele ter as melhores escolhas daqui para frente. E o Fluminense precisa chutar para gol, o Fluminense precisa criar chance, precisa criar oportunidade e parar com esse toca-toca lateral e pouca infiltração na zaga adversária. Tamo juntos? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, clica no meu link aqui embaixo na descrição, caso em qualquer compra pela Amazon, compra pelo meu link. Tô indo nessa. Fui!